Sétimo, Matheus Marcon. Oitavo, Júlio da Rádio. Nono, Paulinho da Ambulância. Décimo, Rodrigo Aveiro. 11º, vereador Lebrão. Explicações pessoais. Primeiro vereador, Paulinho da Ambulância. Segundo, vereadora Ieda. Terceiro, Hugo da Farmácia. Quarto, Júlio da Rádio. Quinto, vereador Matheus. Sexto, Alexandro Ávila. Sétimo, Leonardo dos Frios. Oitavo, Hildo Maciel. Nono, Jair Antônio de Oliveira. Décimo, Renato Machado. Décimo primeiro, vereador Pedal. Todos os vereadores estão aqui? Beleza. Abertura. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, declara aberta a 21ª sessão ordinária do 4º ano da 7ª legislatura. Convidamos a todos para que se colocarem em pé para ouvirmos o hino nacional alusivo à Semana da Pátria. Com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha sorte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, a terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
terra, mas na vida teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e tigre verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil escolhas e ó pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de uma passagem bíblica. Provérbios, capítulo 16, versículo 16 ao 19. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro, quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que aguarda o seu caminho preserva sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. A ata foi enviada eletronicamente para todos os vereadores e disponibilizada no site da Câmara. Pergunto aos vereadores se há alguma ressalva. Não havendo ressalva, coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis à ata da sessão anterior permaneçam sentados. A ata foi aprovada. A ordem do sorteio para a comunicação de liderança é a seguinte. Primeiro partido, PTB. Segundo, PT. Terceiro, PDT. Quarto, MDB. Quinto, Republicanos. A ordem de sorteio para o grande expediente é a seguinte. Primeiro, vereador Jair. Segundo, Renato. Terceiro, Ieda. Quarto, Leonardo. Quinto, Alex. Sexto, Jocelino. Sétimo, Mateus. Oitavo, Júlio. Nono, Paulinho. Décimo, Pedal. 11º, vereador Hildo Maciel. A ordem de sorteio para explicações pessoais é a seguinte. Primeiro, vereador Paulinho. Segundo, Ieda. Terceiro, Jocelino. Quarto, Júlio. Quinto, Mateus. Sexto, Alex. Sétimo, Leonardo. Oitavo, Hildo Maciel. Nono, Jair. 10º, Renato. 11º, Pedal. Leitura do expediente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente constante no boletim 022 de 2020. Pedido de providência, vereador Gugu. Solicita a troca de tampa bueiro na rua Vilso Xavier, em frente ao número 139, bairro Bertcir. Pedido de providência, vereador Gugu. Solicita limpeza e roçada no trevo que liga Pasta Taquara, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Paulinho. Solicita a recolocação de placa indicativa com o nome da rua Emílio Antônio Pereira, de bairro Califórnia. Pedido de providência, vereador Gugu. Solicita recolhimento de galhos de árvore na rua Soldado Lino, número 120, Céu Azul, bairro Bertcir. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita patrulhamento, colocação de brita e compactação com rolo na rua N, bairro Bertcir. Pedido de providência, vereador Matheus Marcon. Solicita a troca de lâmpadas em postes na estrada Pasta Taquara, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Matheus Marcon. Solicita a roçada e limpeza em toda a extensão da estrada Pasta Taquara, bairro Caju.
Pedido de providência, vereador Jair. Solicita patrulhamento e colocação de britas no Beco Safira, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Jair. Solicita patrulhamento e colocação de britas na rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Jair. Solicita patrulhamento e colocação de britas na rua Porto da Farinha, bairro Caju. Pedido de providência, vereador Paulinho. Solicita a construção de uma boca de lobo na estrada do Pacita, número 310, bairro Califórnia. Pedido de providência, vereador Leonardo. Solicita patrulhamento, limpeza e colocação de brita base na rua Rodolfo Boy, bairro Pedreira. Pedido de providência, vereador Paulinho. Solicita retirada de galhos de poda de árvores na rua da Vertente, número 4068, bairro Califórnia. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita roçada, limpeza e pintura de cordões em todas as ruas do bairro Califórnia. Pedido de providência, vereador Pedal. Solicita reparos nos bueiros e colocação de cordões vazados na rua Dona Nena, Arnaldo de Souza e da Pedreira, bairro Pedreira. Pedido de providência, vereador Alex. Solicita a colocação de placas de proibido estacionar na Avenida Santa Rita, número 1207 e 1119, em frente ao Bazar Rains, bairro Centro. Pedido de providência, vereador Júlio da Rádio. Solicita roçada, limpeza, pintura dos meios, fios e limpeza das bocas de loba em toda a extensão da estrada Milton Amorim, bairro Sangafundo. Pedido de providência, vereador Leonardo. Solicita limpeza e roçada das ruas do residencial Parque das Rosas, bairro Caju. Pedido de providência, vereadora Ieda. Solicita a troca de lâmpadas da rua Vereador Daniel de Lima Pereira, poste número 80, Vasconcelos Jardim. Pedido de providência, vereador Renato. Solicita informação do porquê não foi colocado placas de identificação com nome nas ruas Rubi Safira, conforme a lei aprovada número 1063, de 30 de março de 2012. Indicação, vereador Renato. Solicita a colocação de placa de identificação com o nome das ruas Ametista do Sul e Diamante, bairro Morretes. Indicação, vereador Renato. Solicita colocação de placa de identificação com o nome das ruas Rubi e Safira, bairro Morretes. Indicação, vereador Matheus Marcon. Solicita a colocação de uma lixeira próxima ao número 1802 da Avenida Santa Rita, bairro Centro. Indicação, vereador Júlio da Rádio. Solicita a RGE Sul a instalação de 200 metros de rede de baixa tensão na Rua dos Colonos, bairro Itapuí. Indicação, vereador Júlio da Rádio. Solicita a criação de um centro esportivo na Escola Fazenda, bairro Centro. Indicação, vereador Lebrão. Solicita fiscalização ao transporte de argila que ocorre entre Nova Santa Rita e Capela de Santana, bairro Sangafundo. Indicação, vereadora Ieta. Solicita rateio da sobra da verba do Fundeb entre os profissionais do magistério. Indicação, vereador Matheus Marcon. Solicita a possibilidade de construir um ginásio de esporte no assentamento Santa Rita de Cássia, bairro Centro. Indicação, vereador Leonardo. Solicita a implantação da guarda municipal em Nova Santa Rita. Indicação, vereador Paulinho. Solicita a obra de recapeamento asfáltico no pátio da UBS, posto 24 horas, bairro Centro. Indicação, vereador Paulinho, ambulância. Solicita a RGE Sul a troca de um transformador na estrada Porto da Figueira, número 210. Indicação, vereadora Ieda. Solicita a Corsã conserto do calçamento da Rua Veneza, próximo ao número 586, bairro Bertcírio. Indicação, vereador Pedal. Solicita manutenção de rede de abastecimento da Corsã na Rua da Pedreira, número 230, esquina com a Rua Rodolfo Boy, bairro Pedreiro. Indicação, vereador Pedal. Solicita recuo de um poste na Rua da Pedreira, do número 109, e troca do poste da Rua D, número 129, loteamento Maria José. Indicação, vereador Leonardo. Solicita patrulhamento e manutenção da Rua Passo do Caí, bairro Califórnia. Ofício, requerimento PRTB, para que seja fixado no mural da Câmara o edital de convocação da convenção partidária. Resposta ao pedido de informação número 015-2020 sobre a compra de mudas de árvore. Resposta ao pedido de informação número 021-2020 sobre a pavimentação da estrada Luizinho. Ofício 133-2020. Projeção das receitas até final do exercício 2020 base de cálculo para repasse da Câmara para o exercício 2021. Ofício 137-2020. Resposta ao pedido de informação número 016-2020 sobre a distribuição de cestas básicas pela SMTK. Gostaria, presidente, que fosse lido o ofício número 132-2020.
Será acatado. Secretário, pode fazer a leitura, por favor. No ensejo de saudá-lo cordialmente, acusamos o recebimento de pedido de informação do vereador Matheus Marcon. Com a seguinte numeração, número 021-2020, solicitando informações sobre a pavimentação da estrada Luizinho. A pavimentação dessa via será realizada com blocos intertravados e será no total 7.556 metros quadrados. O recurso utilizado será recurso livre. Senhor presidente, gostaria que fosse lido também o ofício, a resposta de número 015, 015. Não. ofício 131. Será lido, vereador. 131. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. No ensejo de saudá-lo cordialmente, acusamos o recebimento do pedido de informação do vereador Leonardo, com a seguinte numeração, solicitando informação sobre a compra de mudas de árvore nativa. Foram adquiridas 272 mudas de manaca da serra a R$ 25,00, butiá R$ 150,00 e gerivá R$ 35,00, pela empresa Lumi Empreendimentos Imobiliários, como parte da compensação ambiental referente ao alvará florestal número 04/2017 do processo 2429/2017. O valor total que a empresa Lumi Empreendimentos Imobiliários desprendeu para a aquisição dessas mudas foi R$ 11.820. A Secretaria Municipal da Agricultura ficou responsável pelo plantio, assim como a manutenção e acompanhamento das mudas. Infelizmente, apesar de todo o esforço e cuidado, 13 mudas de gerivá, 8 mudas de butiá e 150 mudas de manaca da serra não resistiram à forte estiagem, que assolou o município de Nova Santa Rita, e também da ação de equinos que circulam livremente na área do parque. Isso, vereador. Obrigado, presidente. Passamos então para a comunicação de liderança. Primeiro partido, PTB. Segundo partido, PP. Muito boa tarde a todos os vereadores, servidores, assessores dessa casa, pessoal que está nos assistindo via online. Quero, então, colocar aqui uma conversa que tive hoje com o secretário da Saúde, referente ao mês amarelo, o mês de setembro, o mês de prevenção do suicídio, onde em épocas de pandemia, em épocas de isolamento, uma época de muitas incertezas, o suicídio vem crescendo cada vez mais no nosso município, infelizmente com pessoas muito próximas, muitas vezes, às vezes também com a correria do dia a dia, acabamos deixando passar detalhes importantes que possam nos trazer sinais desta que eu chamo de doença. Uma doença silenciosa, uma doença psicológica, uma depressão, que vem a desencadear aí tentativa de suicídio, ou talvez um suicídio, e a gente acaba perdendo amigos próximos, familiares. E eu sei que aconteceu com muitos amigos, pessoas muito próximas a todos nós, e fiz uma cobrança forte em relação a isso, ao secretário da Saúde. Entrei em contato com o CAPS também, e está cuidando dessa campanha de prevenção do suicídio.
Eu sei que todos vocês, vereadores, vão abraçar essa causa, como sempre, a importância de fortalecermos essa campanha, um diálogo, uma conversa, cobrando as autoridades, o próprio executivo, pois temos aí essa pandemia que não sabemos ainda até quando vamos encarar essa situação, mas também todo o pós-pandemia, todas essas situações de prevenção do suicídio precisam ser trabalhadas com um lado psicológico. Ninguém está livre dessa situação. Eu tive casos de depressão já, em pessoas bem próximas, até de mim, familiares. Eu sei o quanto a gente sofre com isso. Então, acredito que é muito importante nós, como vereadores, legisladores do município, fiscalizadores, dar essa pressão, essa cobrança nos órgãos competentes para que a gente tenha uma resposta e massificar, então, o Setembro Amarelo da prevenção do suicídio. Então, também destaco também aqui no nosso município, em relação ao IBGE, também publicou aí a questão do município Nova Santa Rita, é a região que mais se destaca aqui na região metropolitana, é a cidade de Nova Santa Rita, com grandes empresas se instalando aqui no município, muitas estruturas que vêm sendo feitas, que precisam continuar no caminho. Acredito que a cidade precisa disso, e todos os nossos munícipes também, que um momento muito delicado, falta de emprego, precisa ter um emprego para manter sua família, suas casas, seus compromissos. Destaco a importância, então, das secretarias também de obras, fazendo inúmeras atividades aqui, parabenizar o secretário de obras, Everton, toda a equipe de secretaria, funcionários de obras, que tem se dedicado, tem todo o meu respeito e conhecimento, todos esses trabalhadores que têm esse compromisso aqui com todos nós, com o município e com o povo de Nova Santa Rita. Então, também parabenizar também, agradecer aqui a prefeita Margarete, faz um trabalho muito forte na nossa cidade, reconhecido, acredito, por todos aqui, independente de situação ou posição, muitas construções de escola, postos de saúde, ruas pavimentadas, e fortalece isso nosso discurso, nossa política do município. Quero agradecer, então, a todos. Uma boa sessão. Próximo partido, PDT. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste, gostaria de começar minha fala já dando uma saudação aos profissionais de educação física, dia 1º de setembro, e também contribuir com a fala do vereador Pedal, que me antecedeu aqui, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E nós aqui na nossa cidade, a cidade pequena, há pouco tempo mesmo, tivemos vários casos de suicídio, né? Isso é preocupante, porque isso trata da saúde mental da pessoa. E até gostaria de fazer um apelo a todo o executivo, seja ele municipal, estadual, a dar uma atenção, porque nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão confinadas dentro de casa, e o sistema, né, financeiro, a condição financeira dessa pessoa também não ajuda, muitas vezes está desempregada, nessa época de pandemia também não consegue serviço, muitos demitidos, né, devido a muitas empresas estar fazendo corte nesses custos, né, acabam ficando em casa, depressão, e uma coisa leva a outra, e muitas vezes a pessoa acha que a saída para ela é se suicidar. E a gente também, né, temos muitos amigos, e a gente tem que estar atento também às situações. Às vezes a pessoa é uma pessoa faceira, uma pessoa disposta, acaba se fechando para dentro de si, e a gente, às vezes, a nossa arrogância, no nosso interior, a gente acaba não vendo que aquela pessoa está precisando de uma mão. A gente simplesmente estenda uma mão para ela, né? Então a gente também tem que aprender a se policiar,
a cuidar esses amigos da gente, que a gente muitas vezes sabe que, como eu disse, são pessoas alegres e muitas vezes ela entra para dentro de si, ficam dentro daquela tristeza e acabam achando muitas vezes que a situação dela, a única saída muitas vezes é a morte, e acabam tirando a própria vida. Gostaria de falar também um pouco aqui sobre os investimentos do Estado. Vejo a gente andando na contramão, né? Vejo o governador inaugurando uma penitenciária que custou aos cofres públicos, não é uma obra dele, mas ele inaugurou essa obra, é uma obra do governo estadual, que custou aos cofres públicos 44,3 milhões. Um presídio ali em Sapucaia do Sul, para abrigar 600 presos. A gente sabe que é para abrigar 600 presos, mas ali com certeza eles vão botar 3.000, 3.500, 4.000, 5.000 presos, enfim. Mas o que me chama a atenção, que segundo o Conselho Nacional de Justiça, cada detento desse custa, em média, de R$ 2.400 por mês. E de 2019 para cá foram 2 presídios, são 2 depósitos que se criam, né? Porque esse pessoal acaba ficando detido lá e não existe um programa para reciclar esse pessoal. O pessoal muitas vezes entra lá por um delito pequeno, né? Que tem que estar lá realmente, mas acaba saindo de lá muito pior porque ele não tem uma atividade, ele não tem uma ocupação, ele não tem uma reciclagem, ele volta para a sociedade pior do que entrou muitas vezes. Até pelo próprio convívio, pelo que ele tem que fazer para poder sobreviver lá dentro, né? Aqui não estou passando a mão na cabeça deles, bem pelo contrário. Mas aí a gente vê um investimento de 2.400 por mês num detento e se vê, professora Ieda, na educação, um investimento de 4.808,84 por ano por um aluno na educação. Ou seja, R$ 400,73 por mês. Aí eu pergunto, está sendo feito direito esse investimento? Estamos investindo cada vez mais em segurança e cada vez menos em educação. Professores tendo seu direito tirado, né? Alunos sem condição de ter aula. Nós temos 57 escolas no município inacabadas, obras inacabadas, ou seja, investimento mínimo em educação e investimento em massa em segurança. Estamos caminhando na contramão do progresso, porque eu não acredito em progresso, eu não acredito em nação desenvolvida sem investimento em educação, porque não se faz nada hoje sem educação, não se faz nada sem professores, sem profissionais da educação. Então, aqui eu deixo o meu repúdio a esse investimento na contramão do progresso. Boa sessão a todos. Próximo partido, MDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, assessores parlamentares e a comunidade que nos assiste em casa. Hoje, então, dia 1º de setembro, né, um dia dedicado aos colegas profissionais da educação física e também iniciamos o mês, né, o Setembro Amarelo, como já falaram os vereadores que me antecederam, que é um mês de alerta ao suicídio. Tivemos 2 colegas, tivemos fatalidades dentro dos colegas, funcionários do município, entre várias pessoas conhecidas, né? E é bem preocupante. Essa pandemia, ela veio, né, para nos mostrar que a nossa saúde é o maior patrimônio que nós temos. Enquanto a gente luta, às vezes, para adquirir coisas materiais, a nossa saúde está em primeiro lugar. E vai ser um desafio para os próximos gestores, né, que vão ter que fazer uma política pública de Estado, né, e não de governo. E ela vai ter que ser uma política pública para todos. A saúde vai ter que ter uma dimensão diferente para os próximos gestores aí nos próximos 20, 30 anos. Bom, setembro é o mês das flores, o mês amarelo, e o mês se comemora a Semana da Pátria, né? A Semana da Independência do Brasil. E aí, quando eu vejo e analiso o vereador que me antecedeu falando, que a gente ainda está, né? A gente não é totalmente independente, enquanto se aplica mais dinheiro
em segurança e menos em educação. Um país só vai ser liberto e vai ser independente quando nós tivermos, né, vereador, uma educação realmente, né, o país educado, povo politizado, povo que pensa, é isso que nós precisamos. Precisamos criar mais pensadores para que nós possamos ter um Brasil, um futuro. Criança é o futuro, jovem é o futuro. E para nós termos esse futuro promissor, precisamos sim investir na nossa educação. Vou ler só um trechinho da nossa história para ficar uma reflexão. A Semana da Pátria acontece em torno do dia 7 de setembro, data em que se comemora oficialmente a independência do Brasil. No ano de 1822, diversos grupos das elites brasileiras e portuguesa discutiam quanto aos rumos que os países deviam tomar. Aristocratas e comerciantes do Brasil buscavam mais liberdade, em termos econômicos e políticos. Já as cortes portuguesas desejavam uma recolonização do Brasil. Pedro de Alcântara, reunindo os interesses da opinião pública brasileira, de sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e do ministro José Bonifácio, decidiu proclamar a independência do Brasil. Em uma versão romântica da história, esse fato é apresentado como o ato heróico de Dom Pedro I, quando estava às margens do Riacho Ipiranga, no estado de São Paulo, recebeu uma correspondência de João VI, seu pai e rei de Portugal, o qual exigia submissão ao reino português. Nesse momento, Dom Pedro teria gritado as famosas palavras: independência ou morte, passando, então, a ser imperador do Brasil, aclamado e coroado no final deste ano. A independência, no entanto, foi mais burocrática do que heróica. Para ser reconhecido como país independente, o Brasil precisava do reconhecimento oficial das outras nações. Para isso, mediante de acordos comerciais extremamente desfavoráveis ao nosso jovem país, a Inglaterra usou seu exército de mercenários e seu prestígio internacional para garantir a independência. Além disso, nosso governo pagou a indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. O reconhecimento veio finalmente em 1825. Então, é uma história que ainda depois de tantos anos se repete. Uma boa sessão a todos. Próximo partido, Republicanos declino. Passamos agora para o grande expediente. Primeiro, vereador Jair. Declino. Segundo, vereador Renato. Terceiro, vereador Ieda. Bom, retornando à tribuna, agora é o grande expediente, um assunto só. Vou falar de um projeto importante do município, que enquanto eu, secretária do Meio Ambiente, desenvolvi e apliquei. E hoje, nós vimos, né, que o nosso município é o município que mais cresce na Grande Porto Alegre. É o segundo município que mais cresce a nível do Rio Grande do Sul, e na região metropolitana é Nova Santa Rita. Então, o que nós tínhamos aqui? Um impasse muito grande no licenciamento ambiental. Nós temos mais de 70 arrozeiros aqui no município, pequenos arrozeiros. Temos grandes empreendimentos, temos pequenos empreendimentos, e tudo isso depende do licenciamento ambiental. Então, era um desafio que nós aprimorássemos a nossa lei ambiental e que ela passasse de 1 ano para 4 anos. Conseguimos isso em 2019,
Então, imagine assim, só fazer uma breve explicação. É 1 ano a licença ambiental. 120 dias antes, o empreendedor já tinha que entrar com essa licença de novo. Ou seja, a licença dele era entre 6 a 8 meses. Uma burocracia, né? E que nós perdíamos tempo, o empreendedor investimento e muito trabalho. Enfim, era tudo bastante ruim para o empreendedor, ruim para o servidor público. Isso não exime o empreendedor da fiscalização, mas sim, né, essa questão que hoje o empreendedor vai ser mais atrativo para o município vir investir aqui, porque terá 4 anos de licenciamento, enquanto que ele tinha que renovar anualmente. Isso era uma perda de tempo, né, e também gasto desnecessário. Então, isso foi um aprimoramento que a gente adquiriu, que a gente fez e que está aí, né? E hoje é uma realidade e que vai chamar mais empreendedores para o município. Se tornou atrativo e isso está fazendo com que o nosso município é uma das causas, né? Que hoje é o município que mais cresce na Grande Porto Alegre. Obrigada. Próximo vereador Leonardo. Colegas vereadores, comunidade que nos assiste, eu tenho em mãos aqui os dados do painel coronavírus do Rio Grande do Sul, de 486 municípios, que nos aponta 127.799 casos confirmados de coronavírus, 3.051 óbitos. E aí me causa estranheza o governador do estado, a partir de 8 de setembro, autorizar aula de educação infantil. Se os adultos já têm dificuldade em manter distanciamento, isso a gente vê no nosso dia a dia, tu vê nos mercados, tu vê nas ruas, tu vê nas rodas de conversa que os adultos não mantêm o distanciamento, muitas vezes nem a higienização necessária. Daí, dia 8 de setembro, me volta a educação infantil. No mínimo, um absurdo. Tá? Então, por que não começou então, as aulas com ensino superior e médio, que já são pessoas adultas, pessoas que, como eu disse, também não respeitam o distanciamento? Mas aí, vamos expor as crianças. Primeiro se quebra o Estado, para depois expor as crianças. Quando começou a pandemia, o que deveria ter sido feito antes de quebrar a economia do Estado? Aqueles que estão na área de risco ficassem em casa e quem tem a saúde vai trabalhar. Mas não, se paralisou tudo para preservar as pessoas, que também não o culpo em preservar vidas, mas nesse momento me libera educação infantil. Como que uma professora, numa sala com 30 alunos, com 30 e poucos alunos, vai conseguir manter um distanciamento? Sabendo que as crianças gostam de estar abraçadas, que passa a mão na outra, que pega o brinquedo do outro, que pega a canequinha do outro para tomar água, aquela função toda. Como é que vão botar essas responsabilidades em cima dos professores, em cima dessas escolas? Então, a minha contribuição nessa fala é deixar aqui o meu repúdio a essa atitude do governador, que essa seria a última atitude dele, o ensino infantil, retornar. Essa seria a última. A minha filha, por exemplo, quando for no período dela voltar às aulas, não vai voltar à aula. Prefiro que ela perca o ano do que volte para a sala de aula. Seria essa a minha contribuição por enquanto. Próximo vereador Alexandro. Próximo vereador Juscelino declina. Próximo vereador Matheus declina. Próximo vereador Júlio da Rádio. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Ieda, aos nossos colegas e funcionários da casa, a todos os assessores que aqui estão com a gente e a todas as pessoas que nos assistem através do Facebook, ao vivo em suas casas.
Como nesse momento eu posso falar um assunto só, eu quero me reportar um assunto que aconteceu essa semana e a importância do trabalho de um vereador. Todo vereador aqui tem o seu trabalho, o seu jeito de trabalhar, o jeito de buscar sanar as dificuldades das pessoas. Eu fui procurado por algumas mulheres que trabalham na 3SD e também alguns funcionários da Ideal, do Mercado Ideal e do Mercado Polo, que soltam às 16 horas, turno da tarde, e que moram, alguns, no Porto da Figueira. O que acontece que durante as aulas teria um horário 16h30 que saía do Beato Sírio, em frente ao Ideal, fazendo Rede Polo e depois terminal e 3SD, e vinha pela BR. Esse horário foi retirado porque esse horário ele contemplava o horário escolar. E então passou essas pessoas, trabalhadores, a ter que pegar Uber ou os maridos buscarem elas ou ficar esperando até às 5h30 da tarde. A gente foi buscar a solução para isso. Quero aqui agradecer ao secretário da ouvidoria e também o Natan, que através da ouvidoria, porque quando busca a ferramenta certa, a gente conseguiu com que a empresa nos ouvisse. Explicamos, levamos, mas vai aumentar mais o horário, nós temos um funcionário motorista de férias. Tudo acontece quando se quer, quando a ferramenta é usada de forma certa, as coisas são resolvidas. Então, a partir desta semana, na sexta-feira, o ônibus, na sexta-feira agora passada, tá? E a gente foi procurado na semana passada. Na sexta-feira já passou o ônibus a funcionar e essas funcionárias já conseguem vir até o centro, chegam aqui e pegam o ônibus assim que desce. Não mais às 7 horas da noite. Você imagina, você solta 4 horas da tarde, dentro de Nova Santa Rita, e vai pegar o ônibus só 7 horas da noite para ir para o Porto da Figueira, que é um local mais distante. A não ser que o esposo venha buscar de carro ou pega o Uber. Então, a gente fica feliz de poder contribuir com a comunidade e dizer que nós, da Câmara de Vereadores, essa é a nossa ferramenta. Quando a população nos procura, principalmente pelo WhatsApp, já que hoje o WhatsApp funciona muito bem, que cada vereador tem seu papel importante, se colocar no lugar do morador da cidade, das pessoas que têm sua necessidade, e a tal importância da ferramenta que eu vejo hoje, que devido à epidemia, ao Covid-19, o serviço público está prejudicado no atendimento direto com as pessoas, tem muitos setores que não estão atendendo diretamente, tudo é via online. Então a ouvidoria tem esse papel importante. As pessoas precisam usar mais a ouvidoria. 989-2309-26, esse é o telefone. Usem a ouvidoria. Busque através do direito que é de todos nós, de buscar o serviço público, de buscar a qualidade de serviço, seja lá no transporte público, enfim, seja a necessidade do morador da cidade. Então, eu me sinto feliz de poder contribuir e vejo que a nossa Câmara de Vereadores, cada vereador que aqui está, contribui com a comunidade, até nesse momento de Covid, como aqui veio os vereadores anteceder a minha palavra, meu lugar aqui para poder falar. Eu vejo que os vereadores estão preocupados com uma situação muito importante, que é as pessoas ficarem em casa, enclausurados, de muitos ficarem entristecidos com a falta de dinheiro e o alimento subindo a cada dia, e as pessoas hoje não sabem nem a quem recorrer, porque o aumento do alimento é incrível. Então seria nesse momento falar só um assunto. Muito obrigado, presidente. Depois eu volto nas minhas explicações pessoais para falar de outros trabalhos que a gente teve durante essa semana. Próximo vereador, vereador Paulinho. Colegas vereadores, servidores dessa casa, assessores. Eu quero falar hoje aqui sobre obras. Obras essas, as quais nessa casa já entrou diversos pedidos, saíram diversos pedidos para o Executivo e não obtivemos êxito. Como, por exemplo, na rua 20 de março, frente ao número 727, quase esquina com a Wilson Xavier, no Beato Sírio. Esgoto a céu aberto. Limpeza da vala que cruza a rua da Prainha.
já fiz 2 indicações para que seja limpa aquela vala que cruza por baixo da praia, da Rua da Prainha, no Morretes, paralelamente aos trilhos, em direção a Boedel. Pavimentação do pátio do pronto atendimento, aqui do centro. Eu acho que hoje está entrando já pela 5ª vez o pedido desse vereador. Prazo para reiniciar a obra da creche ali da Califórnia, na Rua dos Pinheiros. Me disseram que só o que estava faltando eram as aberturas, e uma resposta a qual o executivo me deu, em cima de um questionamento que eu fiz por escrito, um requerimento para que me dessem uma resposta sobre isso. Me disseram que eram só as aberturas. Até agora não tem prazo, a obra está lá parada há quase 3 anos. As ruas do bairro Califórnia necessitam de patrulhamento e roçada. Quase todas as ruas que não são pavimentadas precisam de manutenção. Capão do Padre, roçada urgente. Patrulhamento da estrada Porto da Farinha, está horrível aquela estrada de buracos. Aquilo ali tem que botar um saibro, tem que usar uma brita, alguma coisa para melhorar, já que não saiu até agora a pavimentação daquele empréstimo que passou por essa casa e não foi feito. Também, Capão do Padre, roçada, patrulhamento da Rua Cerejeira, no Caju, estrada do Carioca, situação horrível, ali não cruza carro, porque está muito apertado para os veículos passarem de tanto mato que tem, de amaricás, é onde dá o acesso, lá atrás do zoológico. Está horrível aquela estrada lá, os moradores estão clamando para que arrume, que é o único acesso que tem. Também, a estrada do Morretes, Avenida Getúlio Vargas, que seja feito um recapamento com asfalto, em muitos trajetos, aquilo ali já entrou vários pedidos dessa casa para o Executivo, está horrível, está deplorável aquela estrada de Morretes. Recapar a Avenida Getúlio Vargas em vários trechos, começando ali embaixo da ponte do Rio dos Sinos, que passa de frente a Trânsito do Brasil ali, já foi pedido até por mim, também não foi feito, tá? Situação deplorável aquela estrada, aqueles caminhões estacionando do lado ali. Não sei como é que pode o município não investir em obras, e estão dizendo que está cheio de obras. Quero agradecer ao Executivo, na pessoa do secretário de Obras, acredito eu, que retirou aquela lixeira que estava ali frente ao beco da Vila Machado, que também estava num estado crítico, com lixo compactado dentro. A comunidade lá agradece ao meu pedido, e ao Executivo eu só tenho a agradecer, porque estava uma situação muito ruim ali. Obrigado. Próximo vereador, vereador Pedal. Mais uma vez, então, senhor presidente, volto a essa tribuna para colocar o meu posicionamento em relação à proposta do governador do estado da retomada gradual das aulas presenciais. A previsão das aulas começa agora a retomada até em setembro, já a educação infantil, municipais e particulares. Foi sugerido agora em setembro, então, essa iniciação. Eu coloco a minha posição contrária à retomada das aulas. Eu penso entendo que os pais precisam
trabalhar, muitos não têm onde deixar os seus filhos na escolinha de educação infantil. Inúmeras críticas que a gente recebe também, mas acho que primeiramente a gente tem que pensar na vida das pessoas, nas pessoas. Hoje a gente tem aí no país em torno de 120 mil mortes no Brasil, todo o país, em relação ao descaso do enfrentamento das políticas feitas por nossos governantes, da nossa esfera maior em relação a essa doença, essa pandemia que é o Covid-19, o desrespeito com os profissionais da área da educação, com os professores, com os pais, com os alunos, todo o povo gaúcho. Eu repudio essa proposta desse governador, a qual eu não compactuei com sua proposta, e vejo que nós temos hoje a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação, os diretores, professores, deveriam ser os primeiros a dar suas opiniões, suas sugestões, para criar uma proposta, sim, de retomada ou não. Mas eu, como pai, tenho 2 filhas que estudam em escola do município. Eu, muitas vezes, tenho que abrir mão de algumas tarefas, minha esposa também trabalha, para cuidar delas, que eu também não tenho onde deixar. E eu jamais ia colocar a vida das minhas filhas em risco. Ainda mais se tratando de Covid-19, que no mundo inteiro hoje assola todo mundo, nós não temos aí uma vacina imediata. Pelo que eu vi, estudei pelo Ministério da Saúde, ainda para 2021 talvez possa ter essa vacina, mas enquanto nós não tiver uma imunização, uma vacina para todos os profissionais, todo o povo gaúcho, todas as crianças, familiares, acredito que não devemos ter o retorno das aulas. Então fica aqui o meu repúdio. A gente não pode brincar com essa doença que já levou 120 mil pessoas do país. E se não levarmos a sério e não assumirmos nossa responsabilidade, vamos acabar perdendo entes queridos, pessoas próximas. A gente também pense um pouquinho mais no outro, nas pessoas de risco, naquele professor, naquela pessoa, profissional da educação, que atende nossos filhos, principalmente também que tem família, e acredito que tenha que ser preservado, assim como todas as pessoas do nosso estado. Então fica aqui o meu repúdio a essa proposta desse governador, e eu acredito que todos vocês, vereadores, pensam desta forma. Muito obrigado. Próximo vereador Lebrão. Vereador Lebrão declinou. Passamos então agora para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação, vereador Alexandro Ávila de Souza. Solicita retorno do pagamento de 40% da insalubridade aos funcionários, de linha de frente da Secretaria de Saúde. A indicação do vereador Alexandro Ávila está em discussão. Senhor presidente, eu faço essa indicação de extrema importância para o pessoal da saúde, principalmente o pessoal de linha de frente. Eu vejo vereadores se preocupando muito, mas hoje, quando a responsabilidade é do nosso município, onde nunca poderia ser tirado esses 40% de salubridade desses servidores, e hoje, passando por esse período de pandemias,
A gente vê em rede social, a gente vê as pessoas elogiando o belíssimo trabalho, mas eu acho que é agora de realmente valorizar e que se tirar os 40%, que tenha consciência de voltar a dar os 40%. Então essa indicação eu peço que seja favorável, todos os vereadores sejam favoráveis, e que os vereadores que realmente compõem esse governo, que leve essa indicação ao Executivo e que volte a dar os 40% o mais rápido possível, o que nunca deveria ser tirado. A indicação do vereador Alexandro Ávila está em discussão. Reforçando a sua fala, vereadora Alex, a qual a nossa bancada sempre se fez presente, sabedores que somos da dor que é, não monetariamente, para um servidor público que presta um serviço de tamanha importância, que é a saúde pública, que é cuidar de pessoas, que é estar de frente com esse vírus extremamente nocivo que pode nos ceifar as nossas vidas. Não havendo sequer sensibilidade da nossa prefeita, do nosso secretário de saúde, em pelo menos pegar uma parte desse recurso emergencial que o governo federal mandou, pelo menos por um período essa epidemia que já assola 10 vítimas dentro do nosso município. Ignoram esse trabalho de tamanha importância, ignorando, sentado em mesas e gabinetes, fugindo da doença, enquanto profissionais se doam, podendo levar esse vírus até mesmo para dentro de suas casas e não são valorizados. Não é o valor monetário, e sim o risco e a saúde que ele está vendendo para a nossa comunidade. É um desrespeito, mas as urnas vão falar. Pode ter certeza disso. A indicação do vereador Alexandro está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação vereador Júlio. Solicita a Região Sul instalação de rede de baixa tensão na rua Hermes de Oliveira, bairro Sangacundo. A indicação do vereador Júlio está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação vereador Matheus Marcon. Solicita a colocação de placas com o nome das ruas do loteamento Vale Verde, bairro Centro. Solicita a colocação de placas com o nome das ruas do loteamento Bela Vista, bairro Centro. As indicações do vereador Matheus estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Vereador Leonardo. Solicita a colocação de canos para a rede de esgoto pluvial na estrada Volta Grande, no trecho de sentido da rua Adão Michel ao Rio, bairro Califórnia. Solicita à empresa Corsã a viabilidade de fazer extensão da rede de água potável na rua João Serafim Almeida da Silveira, bairro Caju. As indicações do vereador Leonardo estão em discussão. Não vou discutir, presidente, só peço a aprovação dos colegas. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Vereador Gugu. Solicita a colocação de lombada elevada em frente ao posto de saúde do bairro Bartiri. A indicação do vereador Gugu está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Indicação vereador Pedal. Solicita a troca de um poste de madeira por outro de concreto na rua Boqueirão do Caju, número 1414, bairro Caju.
Solicita a troca de poste de madeira por poste de concreto na rua Carlos de Souza Pereira, bairro Morretes. As indicações do vereador Rodrigo Aveiro estão em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. As indicações foram aprovadas por unanimidade. Indicação vereador Paulinho. Solicita conserto asfáltico em todas as valas abertas pela empresa Corsã. A indicação do vereador Paulinho está em discussão. Como falei recentemente, ali na rua 20 de março, próximo a Wilson Xavier, número 727, esgoto correndo a céu aberto, na parada 20, igual. Então eu peço aos vereadores que não só aprovem, mas principalmente os vereadores da base, que vão lá e façam sua parte, que cobre do executivo esse trabalho. Obrigado. A indicação do vereador Paulinho está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. A indicação foi aprovada por unanimidade. Pauta. Segunda pauta, projeto de lei do Executivo número 02520, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$290 mil à Secretaria Municipal de Transporte e Serviço Público. O projeto de lei de número 025 está em discussão. Não havendo discussão, foi dada a segunda pauta. Projeto de lei do Executivo número 027/2020, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$36.513 à Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Projeto de lei de número 027 está em discussão. Quero só fazer uma ressalva para os vereadores aqui. Foi deixado em cada gabinete, porque essa semana o secretário da Cidadania veio aqui, da Assistência Social veio aqui na Câmara, trouxe a justificativa e o pedido de aprovação desse projeto aqui. Então, cada gabinete foi entregue para os coordenadores de bancada a justificativa do secretário, para os vereadores ter a ciência e ficar a par disso aqui para logo nós irmos à votação. Ok? O projeto está em discussão. Não havendo discussão, foi dada a segunda pauta. Projeto de lei do Executivo número 028/2020, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor de R$958.400 à Secretaria Municipal de Saúde. O projeto de lei do Executivo de número 028/2020 está em discussão. Não havendo discussão, foi dada a segunda pauta. Passamos agora para explicações pessoais. Primeiro vereador Paulinho. Segundo vereador, vereadora Ieda. Retornando à tribuna e cumprimentando novamente as pessoas que entraram, de repente, para assistir via internet após a minha fala. Só queria retificar aqui duas falas do professor, dos vereadores que me antecederam, que é a questão das voltas aulas. Tem opiniões diversas, né? E tem pessoas que dizem, mas as crianças estão na rua jogando bola, aglomeradas. Bom, aí é uma questão de responsabilidade dos pais. Estamos vivendo um momento de isolamento, precisamos nos isolar, está comprovado, temos quase 300 casos em Nova Santa Rita, 10 óbitos, pessoas próximas, né? Semana passada, perdi um grande amigo vítima da Covid, né? Então, pessoas próximas a nós falecendo, e não podemos não retornar às aulas. Eu sou contra. E não é que nossos colegas, meus colegas professores não queiram trabalhar.
Temos que desmistificar isso. Estamos trabalhando, sim, muito, se reinventando, passando aulas à distância, que não é o correto, e vimos, né, que um computador não substitui um professor. Então, essa pandemia veio mostrar para nós que a nossa saúde é um patrimônio, né, e que nós, professores, somos insubstituíveis. Né? Diz que não existe ninguém substituível. Existe, sim. O médico é insubstituível porque nós não podemos ter um computador curando uma pessoa e não podemos não um computador passando aprendizagem. Né? Podemos até pesquisar, mas não vai ser a mesma coisa. Essa pandemia veio mostrar isso. Os meus colegas defendem, assim, ó, nós queremos sim voltar para a sala de aula, mas com segurança. E isso hoje não é nos oferecido, não temos condições. E isso não é o município de Nova Santa Rita, isso é mundial. Vai existir aglomeração, crianças vão trocar de máscara porque vão achar bonito, crianças vão se abraçar, estão com saudades. A gente tem visto vídeos aí de professores, né, que têm feito a proximidade com os alunos por carreata, né, que vão até as casas dos alunos levar uma lembrancinha, as crianças choram, querem se abraçar. Teve professores que fizeram já umas roupas plásticas para poder abraçar os alunos, né? Então isso é assim, o carinho, né? O nosso carinho, a nossa dedicação, porque se fosse por salário, metade dos professores que estavam aí não estavam se dedicando a isso. Então assim, ó, a educação é primordial, mas nesse momento não é o momento de retornarmos às aulas. Não temos a segurança suficiente. Vamos esperar vacina? Sim. Existe remédio para curar o coronavírus? Eu não ouvi falar. Se tiver, que bom. Mas temos sim que aguardar. E eu acredito que 2020 não é a data, não vai ser possível retornar às aulas. Nem educação infantil, vereador Leonardo, não é possível. É um risco para as crianças, e muito menos o fundamental, o médio. Não existe essa possibilidade. Quanto à retomada da obra ali da Vó Luísa, colega vereador, já foi retomado. A equipe que está construindo e que está acabando a obra do 13 de maio está paralelamente trabalhando na Vó Luísa. Não é Vó Luísa, é outro nome, a escola ali, né? É a escola ao lado do Campos Sales. A escola infantil ao lado da escola Campos Sales, da Califórnia, já foi retomada as obras, sim. Assim que acabar a obra do 13 de maio, aí vai acelerar a obra ali. Então, teremos prontas ainda esse ano 2 escolas a mais no município. Uma boa semana a todos. Próximo vereador, o vereador Jocelino. Peço ao meu vice que assuma os trabalhos. Assumo daqui, senhor presidente. O senhor tem 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, vou falar um pouquinho, senhor presidente, sobre a matéria do jornal que teve essa semana ao meu respeito. Fiquei, de certa forma, até lisonjeado, porque eu nunca tive capa de jornal, eu nunca fui de puxar saco de jornal, né? E também praticamente uma folha toda, com umas notícias tendenciosas. E aí eu recebi várias mensagens de apoio no sábado, e fiquei muito feliz por isso. As pessoas conhecem o meu trabalho, as pessoas não duvidam da minha capacidade, e aos poucos a gente vai mostrando a economia que vem se fazendo. E para mim não me custou nada pegar os empenhos de outros anos e levar e mostrar um pouquinho o que se economizou, uma economia da casa. É um bem uso do dinheiro público. Mas afinal eu resolvi fazer um vídeo para justificar uns 3 ou 4 eleitores, que é o que esse jornal tem, sobre a dúvida, como é que funciona isso. Então o vídeo foi só mais uma explicação, até mesmo para, de certa forma, como eu vi algumas perguntas dizendo que o vereador
muito bem se retratou. Não, eu não me retratei. Eu apenas passei o conhecimento para o cidadão do que realmente acontece anualmente, para que a casa em si, ela tenha o respeito. Não é assim, o nosso município já passou por isso, por um jornal na cidade, denegrindo imagem de vereador, tendo lado partidário, a gente já passou por isso uma vez. E não foi bom. E a Câmara sobreviveu a isso, o jornal não. Então, assim, continue fazendo, não há problema algum a fazer contra o vereador. O vereador Gugu, presidente da casa, continue fazendo, porque até 31 de dezembro eu continuo sendo vereador e continuo sendo presidente da casa. A única coisa, senhor presidente, que eu não admito é ir lá no emprego da minha esposa, tentar arrumar tumulto e ainda pedir para que ela fosse exonerada lá do seu serviço, que botasse lá para uma perseguição política, contando mentirinha, tentando intimidar com o advogado. Isso é inaceitável. Isso é uma falta de respeito. O vereador sou eu. A Agafarma, onde a minha esposa trabalha, não é meu gabinete. Meu gabinete está aqui em cima e está de portas abertas para qualquer cidadão. Então, essa falta de respeito, isso eu não admito de ninguém. Não é só de um jornal. Eu não admito de ninguém. A minha família, a minha casa é meu bem mais precioso e deve ser respeitado. Mas aqui eu presto conta do meu trabalho, da minha presidência, da minha vereança. E o meu respeito também. Por isso eu fiz o vídeo. Para aquelas pessoas que acompanham o meu trabalho e que não duvidam de forma alguma da minha integridade. Foi assim que eu entrei na política e assim sairei também. Então, fica aqui o meu repúdio a essas matérias. Não me importo. Podem continuar. Como ele disse, vai vir muito mais. Continue. Não tenho problema algum. Se há alguma coisa errada durante o mandato, denuncie e publique no jornal. Para mim não há problema algum, desde que seja da minha pessoa. Mas respeite a minha casa, respeite a minha família e não conte mentiras. Não faça mensagens tendenciosas. Mas é uma falta de respeito, não é só com o presidente. É com os 11 vereadores que compõem a casa e que todos estão tentando fazer o seu melhor, cada um da sua maneira. Então podemos divergir de ideias e iremos sempre divergir de ideias para o bem comum. Mas eu não irei aceitar essa falta de respeito com a Casa Legislativa enquanto eu for presidente nessa casa. O meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Vamos trabalhar, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Júlio. Senhor presidente, nesse momento eu volto aqui à tribuna para falar sobre explicações pessoais e aí podemos falar de todos os assuntos. Quero aqui falar sobre a indicação que fiz da rede de baixa tensão para a estrada Hermes de Oliveira, na realidade é um beco, né, antigo beco do PT. Na época que foi feita a rede baixa, com a contribuição do vereador Lebrão, foi colocado rede baixa nos 3 becos. Beco das Oliveiras, Beco dos Fraga e Beco do PT, que hoje não é mais Beco do PT, e é Beco, ou seja, Rua Hermes de Oliveira, né? E aquela comunidade aumentou, a rua se expandiu mais 100 metros, aqui o vereador Jair, quando foi secretário, trabalhou naquele beco, ajudou aquela comunidade, a construção daquele beco lá, mais 100 metros, e agora a necessidade dessas pessoas ter luz, de ter a sua luz dentro da sua casa. Hoje pede emprestado para o vizinho, que mora a 100 metros, a luz chega fraca. Então, agradeço aqui aos vereadores por terem votado a favor. Agora o problema é a sequência. Eu vejo a dificuldade de comunicação com a empresa RGE Sul, até mesmo nesse tempo de epidemia, é difícil o acesso, mas nós vamos ter que achar uma forma, uma ferramenta, não vamos desistir nunca. Para isso estamos aqui, para ver a forma que podemos chegar na pessoa certa, dentro da empresa, para conseguirmos essa rede de baixa tensão. Pode ter certeza que esforço não vai faltar. E tenho certeza que posso contar com os vereadores aqui dessa casa. Quero falar também que durante a semana
como o WhatsApp, ele te dá facilidade das pessoas te encontrarem, recebi muitas reivindicações de várias demandas, e uma delas foi falado sobre as estradas. Algumas pessoas me comunicando, precisa de arrumar a estrada tal, e a gente vê que o secretário Everton e a Secretaria de Obras, com toda a dificuldade que tem de pessoal, nesse momento de Covid, alguns estão afastados por idade, outros porque são dentro do segmento do Covid-19, não pode estar ali para trabalhar, né? E estão no grupo de risco, e mesmo assim ele tem feito as demandas dentro daquilo que é possível. A gente sabe aqui, vereador Paulinho, o senhor comentou diversos pedidos que o senhor fez, a gente sabe que não é fácil, mas o vereador faz o pedido, fica o anseio da comunidade, e é muito frustrante para o vereador quando ele faz o pedido, porque o vereador é o porta-voz da comunidade, e faz o pedido e acaba muitas vezes não sendo feito. Mas o senhor contemplou aqui que a lixeira da semana passada o senhor pediu e foi retirado. Então, às vezes a gente tem que pensar que dá o contraponto. Fez um, deixou de fazer o outro. Não pode perder a perseverança e insistir. Continuar cobrando. Eu acho que o papel do vereador é esse. É nós estarmos aqui, nos colocando no lugar das pessoas. Sabemos que nesse momento é um momento difícil, onde as pessoas, até para receber uma visita, está bem dificultoso. Eu vou dizer para os senhores, eu não fiz nenhuma visita para as pessoas, porque tem muita gente em pré-campanha, eu não fiz, não sei nem como vou fazer. Eu tenho medo de deixar as pessoas frustradas, e é complicado. É um momento muito difícil para todos nós que somos pré-candidatos, para ir pedir voto. Não é fácil, de pedir o apoio, não é fácil. Só rede social. Rede social está bombando. E a gente vê aí que as pessoas nas redes sociais, elas estão se manifestando, isso é bacana, isso é democracia. Espero que essa cidade continue como está acontecendo hoje. É a cidade que mais evoluiu no estado do Rio Grande do Sul. Isso não é invenção de vereador de situação ou de puxar saco do governo, como muita gente diz. É a realidade. Está estampado em jornais que dizem que Nova Santa Rita é a cidade que mais cresceu, tanto que nós passamos a nossa arrecadação, vem crescendo a cada dia mais, e isso é trabalho. Isso é trabalho, é compromisso com a comunidade, e eu vejo e eu espero, eu como morador dessa cidade, eu espero que essa cidade continue crescendo, que a gente continue tendo orgulho na cidade que moramos, e pode ter certeza, enquanto vereador, eu sempre estarei atendendo a comunidade, independente de ser eleitor ou não, de ser de base, ser de governo. Eu acho que nós, vereadores, somos todos iguais, temos o mesmo potencial, temos o mesmo dever e a capacidade. Eu acredito em todos vocês. Um abraço, uma boa noite. Próximo vereador Matheus declinou. Próximo vereador Alexandro Ávila. Senhor presidente, agora nas expressões pessoais, uma saudação a todos que estamos acompanhando em casa. Eu escutando ali atenciosamente os vereadores que compõem hoje a base do governo e criticando muito o governo do estado, do qual eu também não concordo com a volta às aulas no dia 8 de setembro para as crianças aí do ensino infantil. Eu vejo a preocupação e realmente não concordo, mas também cobro os atos do executivo aqui do nosso município. Tempos atrás, as crianças ali que moram na divisa do nosso município há 26 anos tinham um microescolar que atendia aquelas crianças, foi tirado por essa administração, foi negado o transporte, e depois os pais continuavam trazendo com toda a dificuldade, foi negada o direito da vaga para essas crianças aqui do nosso município. Então é tão fácil cobrar do Estado quando a gente deixa de fazer o dever de casa aqui, das crianças do nosso município. As crianças lá da Escola Tiradentes, do primeiro ano e segundo ano, crianças de 4 e 5 anos de idade, também foram negados transporte escolar da micro, e essas crianças tinham que andar no transporte público. E eu não vi nenhum vereador da base do governo vir aqui defender aquelas crianças. Com insistência desse vereador, com briga, com demais vereadores que me apoiaram, conselho tutelar, graças a Deus conseguimos fazer
porque a micro voltasse a atender aquelas crianças de 4 e 5 anos de idade. Ah, mas agora é tão fácil cobrar do governo do estado. Eu não entendo. A grama do vizinho sempre é mais bonita. Quando a gente assume os compromissos e a gente realmente diz que vai trabalhar por cada demanda, por cada solicitação, não se venda por cargo, pela ganância do poder, que depois não pode cobrar do executivo municipal, que é onde a gente tem que cobrar. O nosso dever de casa é aqui. E eu não vi nenhum vereador da base do governo defender isso aqui. Quando os pais tiveram que dormir em frente das escolas, nas outras administrações passadas eu não vi isso acontecer, mas nessa aconteceu. Nessa aconteceu. Pais dormindo em frente de escola para brigar pelo direito da vaga. E muitos deles ainda não conseguiram. E isso aconteceu aqui no nosso município. Quando eu vejo as pessoas falando que o nosso município está crescendo. Está crescendo, crescendo. Mas a população não é reconhecida. As pessoas lá do Beco da Geni tiveram promessa de campanha que iam colocar a rede de baixa tensão para aquele povo. Foi feito o projeto, foi regularizado o nome de rua que o vereador Lebrão fez, e a prefeita era para assinar o contrato com a RGE e não assinou, não quis assumir o compromisso. Eu estou vendo o vereador Júlio brigar pelo antigo beco do PT. Da mesma forma, a RGE tem as suas dificuldades? Tem sim. Isso o executivo era para cobrar, para que a gente tivesse um atendimento melhor aqui no nosso município. Há 6, 7 meses atrás, o executivo usou rede social e disse para a população que ia ter 2 equipes aqui no município para dar assistência quando tivesse algum problema. Aonde está essa equipe? Não existe equipe. E aí, quando tu liga para o responsável, ele não pode fazer nada, porque é final de semana, tem que ligar para o 0800. Então, me desculpe, tem uma boa reflexão referente à luz baixa, estrada dos Pires, estrada Marculino, não tem rede de baixa tensão. Muitas pessoas constroem a casa e não conseguem morar porque não tem rede de baixa tensão. Eu acho que tem que assumir um compromisso, cobrar sim do governo do estado, mas primeiro cobrar as atitudes do governo que estão apoiando, que estão junto nesse governo. Então é tão fácil atirar pedra no telhado do vizinho, quando o meu está cheio de furo. Uma boa reflexão a todos e uma boa semana. Próximo vereador Leonardo. Senhor presidente, colegas vereadores, queria mandar um abraço aqui já para o meu amigo Telmo Senger, que está nos assistindo lá em Canoas, e colaborar aqui com o vereador Pedal, que fez uma indicação, importante indicação, vereador Pedal, lá para Carlos Souza Pereira, que aqueles postes ali, tem muito poste ali que não vai durar muito tempo, então com uma inclinação bem grande, né, vereador Paulinho? E eu fiz uma indicação, tem coisa de um mês e meio, e segundo o responsável pela RGE, a equipe esteve no local e os postes não apresentam risco de queda, sendo que os postes já estão com mais de 45 graus, né? Principalmente próximo à escola ali, onde tinha ali a cancha de rodeio ali do Moeirão. Então ali está bem complicado, né? O serviço da RGE está deixando a desejar. Eu tenho uma situação na Rua do Pacito, perto da sua casa ali, vereador Paulinho, que eu estou com vergonha daquela comunidade já. Tem um poste final de rede, é um terminal que tem 11 ligações nele. E o que segura esse poste de pé são as ligações. As equipes já tiveram ali, condenaram o poste e a RGE não autorizou ainda a troca daquele poste. Se aquele poste cair, vai levar todos aqueles ramais junto. Né? Tem umas situações do beco do Cid, do beco do Vacelil. O beco do Vacelil eu estive lá sexta-feira. Tem uma situação complicada, aliás, todas são muito complicadas, mas no beco do Vacelil o pessoal está quebrando os relógios, rompendo o lacre, e o pessoal, os moradores, estão tendo que pagar essas multas, sendo que o relógio fica a 200 metros dessas residências. A luz 220 chega a 160 nessas residências. Então, na rua Padre Lando de Moura também, na rua Veneza ali,
uma situação crítica ali. Eu estive visitando lá outro dia, tu bota a mão no fio, esquenta, os fios são quentes. Então, casa, além de tudo, é risco para os moradores, né? Mas aí também estamos com situações com a Corsan. Situações com a Corsan, que nós temos a coordenadora Andresa, sempre muito atenciosa com a gente aqui na cidade, né? Então, estou solicitando algumas parcerias dela com o Executivo. Uma importante parceria que a gente está solicitando dela com o Executivo, né? Com o Executivo, aliás, ela pede a cedência de uma retro, que ali na estrada dos Bledo, naquele trechinho ali, que é 200 metros ali, até a frente onde mora a Nilza, aquela que vendia frango, vocês todos conhecem, né? A Corsan precisa de uma retro ali para abrir um valo para estender essa rede, com o pessoal, a água ali também é saloba, então não tem como consumir, né? E também lá no Caju, na João Manuel Serafim Almeida da Silveira, ali tem uma extensão de 90 metros. Então a Andressa, como sempre, muito solícita e muito atenciosa, está disposta a nos ajudar a resolver esse problema e o problema da comunidade, né, que chegam para a gente diariamente, né? E se Deus quiser, logo será resolvido esse problema da Corsan, mas o nosso gargalo, o nosso problema, muitas pendências com a RGE. E aí a gente já não sabe mais como lidar, porque tu liga para eles pedem número de protocolo, tu passa uma lista de protocolos e mesmo assim o pessoal fica pendurado no pincel, como a gente costuma dizer. Seria essa a minha contribuição por hoje. Boa semana, fiquem com Deus. Próximo vereador Lebrão. Próximo vereador Jair. Senhor presidente, colegas vereador, vereadora, jurídicos desta casa, assessores, o público que está nos assistindo em casa, eu atentamente aqui, ouvindo as falas dos vereadores, principalmente me chamou a atenção, senhor presidente, a sua fala aqui, de injustiça. Como é ruim a gente ser injustiçado, né? Eu passei por isso. Quando o senhor fala aqui de família, eu concordo. Quando o senhor fala aqui de fazer por vereador, eu concordo. Mas eu passei por isso aqui nesta casa e não estou criticando. O ano passado, e é ruim, senhor presidente, tu ser injustiçado e as pessoas misturar a família, com misturar aqui comigo, com o político, com o vereador Jair. O senhor dizendo que foi até o local do trabalho da sua esposa. Agora o senhor imagina uma pessoa concursada no município e se banida por causa de retaliação política. E aconteceu aqui nesta casa. E eu sempre disse, vereador e vereadora, faça para o político, não faça para profissional ou profissional, não façam perseguições, que logo adiante, o mal que é feito não dura para sempre. Hoje, senhor presidente, essa pessoa que foi injustiçada, porque misturar política, vereador Paulinho, tem problema de saúde. Foi banida por uns dias do município e teve que entrar na justiça para requerer, porque veio aqui para essa casa uma vaga para ser votada e por retaliações políticas não foi votado. Então eu sempre digo, cuide das injustiças, porque logo ali adiante, vereador Júlio, a gente pode pagar. Não vamos misturar o profissionalismo com o político, ou a perseguição. Eu sempre fui contra isso, e serei contra. E não julgo e não condeno ninguém. Mas é ruim, senhor presidente, quando a gente sofre na carne. É mais ruim ainda. E eu te entendo agora. Porque eu passei por isso aí e eu sofri muito. Quero aqui também, vereador Alex,
eu sou vereador da base, e eu fui sim lá conversar com o executivo, aqueles tempos ali, o senhor é testemunha disso, para voltar para aquelas crianças lá, e sabe que deu todo aquele processo, e não foi permitido. E também era no Tiradentes que voltou. Mas eu, como governador de base, eu fui atrás também e questionei. E eu sempre disse que eu questiono e eu venho para essa tribuna quando eu tenho certeza. Não adianta eu vir aqui e não dar resposta. Quantas vezes o senhor perguntou alguma coisa, eu fui lá e dei a resposta que eu gosto de ir atrás para ver. E eu fui aquela vez e eu dei a resposta aqui. Então, não é só os vereadores da base, que não foi o qual teve mais vereador nosso da base aquele tempo, que foi também com reunião com a prefeita, com a secretária de Educação, para resolver aquela situação. Quero desejar aqui a todos uma boa semana e uma boa noite. Próximo vereador, vereador Renato Machado. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, saudar os assessores, assessoras de vereadores. Eu gostaria aqui de fazer a minha fala, podendo diversificar o assunto, mas gostaria de falar um pouquinho, colocado aqui já pela vereadora Ieda, sobre o Covid no nosso município, né, a nossa preocupação também, aonde gostaria de registrar e parabenizar a iniciativa do prefeito de Bagé, que cancelou o ano letivo 2020, Nivaldo Lara, prefeito de Bagé, onde está dando uma repercussão muito grande, mas ele teve a hombridade de se posicionar cancelando o ano letivo com aulas presenciais. Acho que é uma iniciativa importante, porque nesse momento, não só aqui em Nova Santa Rita, e aqui eu lembro quando eu falei do primeiro caso de Covid no município, alguns colegas ficaram assustados, e hoje nós já estamos em torno de mais de 300, na verdade, em torno de 300, já com 10 mortes no nosso município. Então a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. E agora, nos últimos dias, a gente tem ouvido relatos de pessoas bem conhecidas, bem próximas a nós. Até então, um tempo atrás, se via de falar que pessoas contaminadas, enfim, mas hoje a gente começa a identificar dentro da nossa cidade pessoas que já passaram, outros que estão passando por momentos difíceis. Isso nos preocupa muito. E dá um pouco vai estar dentro das nossas famílias também, se nós não tomar cuidado. Começou lá, não ouvimos falar, alguém conhecido longe, e a doença vem se aproximando cada vez mais. Então é um momento, e a gente sabe que a saúde envolve, dentro do município, pessoas que têm escola infantil particular, que necessitam das crianças escolares, que tem motoristas de van que fazem o transporte das crianças, mas tudo isso nós vamos ter que ter muita cautela, e aí vem a responsabilidade do município, estudar a forma melhor de ajudar essas famílias do outro lado que também necessitam trabalhar, Júlio. Portanto, nesse momento nós entendemos que a saúde dos professores, a saúde das serventes, das merendeiras da escola, e também, principalmente, dos alunos e seus familiares, precisa extremo cuidado. Portanto, eu quero aqui repudiar o retorno de imediato presencial às salas de aula. Questão de saúde. E, nesse momento, a saúde dos nossos munícipes é mais importante que tudo. Então, espero que o nosso município também possa tomar medidas para que possa dar tranquilidade para a nossa rede escolar. Obrigado, senhor. Próximo vereador, vereador Pedal. Mais uma vez eu volto a essa tribuna, senhor presidente, e quero colocar aqui algumas questões para que um espaço que abra nós debater sobre inúmeras demandas
Temos com um problema, então, no Facebook aqui da Câmara aqui, e fica dando like toda hora. Eu entro ali, a gente acompanha ao vivo também para acompanhar as críticas, que é importante para todos nós vereadores. Acredito que as críticas nos fortalecem para que a gente possa melhorar e trabalhar, fazer um serviço, prestar um serviço de melhor qualidade para o município. O meu Facebook, eu abro ali, ele começa ficando dando like involuntário, sem eu tocar. Então, isso vem acontecendo, né? O Facebook está bugado. Mas, então, eu quero falar, então, um pouco sobre a questão de... O vereador vem aqui e atira muitos problemas que tem na cidade em cima dos vereadores da base do governo, como se a gente não fizesse nada, como muitas vezes somos humilhados aqui também por este vereador que não tem educação, que acha que é tocando terror em todo mundo que vai chegar a algum lugar, que é na base da porrada, da pressão. Acho que tudo começa pela educação e pelo respeito. Todos nós, sim, acredito, fizemos cobrança, mas a gente tem que saber onde é que seja feita essa cobrança. A cobrança tem que ser feita dentro dos lugares certos, com as pessoas certas. Não adianta aqui a gente vir querer cobrar da prefeita para fazer extensão de rede ou troca de poste, vereador. Isso é competência da RGE. Uma parceria, talvez com um projeto com o município. Isso tem que ser sentado, dialogado e criado uma dotação orçamentária para realizar essas atividades. Quero colocar, então, também aqui ao vereador Paulinho também, que colocou a situação ali dos moradores a 20 de março, e não tem, então, esse conhecimento, que ele busque ter esse conhecimento, que já existe notificação do proprietário, do vazamento de esgoto ali já. Eu venho trabalhando, sim, como o senhor citou, mesmo os vereadores da base, há bastante tempo cobrando dos engenheiros, dos fiscais do município, que vão até o proprietário, que solicite a regularização do esgoto ali correndo a céu aberto, não só ali como em outros lugares do município. Eu tenho essa notificação, inclusive, se o senhor quiser anotar aí, o número da notificação é 16/2020. Entre outras, se o senhor precisar, pode solicitar para mim aqui, que eu vou estar auxiliando o senhor e ajudando. Eu acho que um trabalho em conjunto entre os vereadores não minimiza nenhum vereador aqui. Pelo contrário, eu admiro muito o trabalho de muitos vereadores aqui. E, inclusive o vereador Leonardo, acho uma pessoa que contribui também bastante. Lá mesmo na Pedreira, nós temos uma situação do vazamento numa rede de água, uma linha da Corsã, já há mais aproximadamente 30 dias. Estivemos lá, estamos lá tentando resolver junto aos moradores, a Corsã, e não temos problemas. Bem pelo contrário. Isso fortalece a causa. Trabalhar em conjunto fortalece as soluções dos problemas, e eu trabalho voltado em cima de soluções. E eu admiro as pessoas por causa disso. Admirar um colega não vai me deixar menos vereador ou menos ser humano. Acho que a construção, o diálogo, tem que ser feita assim no lugar certo. Quanto à relação pessoal lá do transporte, que mora em Portão, que vem estudar em Nova Santa Rita, que não tem transporte. Se eu moro em Nova Santa Rita e quero estudar em Canoas, Canoas não vai conseguir me dar o transporte. Eu tenho que estudar em Nova Santa Rita, porque eu vou ter o transporte municipal. E um transporte municipal muito bom. Então, o diálogo tem que ser feito, e a gente não pode fazer as coisas em cima da ilegalidade e faltando com respeito com as pessoas. Então, eu volto a dizer que nosso trabalho é em cima das soluções, não dos problemas. Uma boa noite a todos e um bom retorno às suas casas. Tribuna Popular não há. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Santa Rita, declaro encerrada a 21ª sessão ordinária de 2020.